importante porque daí os alunos que não estão aqui presentes nesse momento, né, eles possam, então, assistir, né, essa gravação depois. E vocês também, né, caso queiram, né, ou precisem, né, por algum motivo, rever a aula, né, vocês têm ela à disposição também, tá certo? Então, a gente grava a aula e depois a gente disponibiliza a aula para vocês, tá? Essa disponibilidade, ela demora um pouquinho para ser liberada, assim, não é de imediato agora, porque o sistema, ele tem que converter essa aula, né, e aí depois é que eu vou disponibilizar ainda para o Leandro botar ela em acesso para vocês, tá bom? Enfim, sejam todos muito bem-vindos. Temos aí uma galera já a postos, né? E nós vamos então, pessoal, continuar na nossa aula de hoje. Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês, né? Esse material que eu estou compartilhando, que é a continuação do sistema nervoso, ele já está disponível lá no Coque Arquivos para vocês, tá? E a lista lá do estudos também já está disponibilizada, assim que vocês puderem, hoje de manhã ou hoje à tarde, né? Resolver as listas. E não esqueçam, né? Todas as quartas-feiras nós temos encontro aqui, né? No nosso plantão. E aí a gente espera vocês para esclarecimento de dúvidas, tá certo? Eu vou, então, compartilhar uma tela que eu tenho aqui com vocês, que é a tela da aula, né, do sistema nervoso, tá certo? Então, vamos lá, ok. Estou com a tela compartilhada aqui com vocês, perfeito. Tudo certo aí, né? Acredito eu que esteja tudo certinho. Esse módulo que nós vamos estudar hoje é o módulo 76, é a continuação do sistema nervoso que eu comecei a apresentar para vocês na nossa última aula, que foi inclusive uma aula presencial também, né? Porque na quinta, quando vocês teriam uma outra aula de biologia, foi feriado, né? E daí vocês não tiveram, certo? Então é literalmente a sequência, assim, né, dessa aula. E o que que eu vou apresentar nessa aula para vocês? Bom, eu vou apresentar o neurônio, que é a célula nervosa principal, né? Não é a única que nós temos no sistema nervoso, mas é a principal. E como que se dá o impulso nervoso? Eu ainda não vou te apresentar os órgãos do sistema nervoso nessa aula, tá? Mas, gente, olha só, vou dizer uma coisa para vocês. De tudo que a gente fala de sistema nervoso, o que mais é cobrado de vocês é isso que a gente vai trabalhar nessa aula. Fiquei até bem contente que essa aula acabou se tornando uma aula presencial, assim, para nós, né? Porque daí a gente consegue, às vezes, né, esclarecer um pouquinho mais sobre esse assunto, assim, tá? Então, fiquem atentos. Qualquer dúvida, me façam a pergunta ali, né? E depois também revejam a aula, se for necessário, e venham tirar as dúvidas nos nossos plantões, tá? Então, eu vou começar te apresentando um neurônio. Essa imagem que está aqui não é de todos os neurônios, é a base de um neurônio, assim. Nem todo neurônio é exatamente igual a esse que está aqui representado para vocês, tá bom? Mas a maioria deles é isso aqui. O que que você precisa identificar? Algumas partes desse neurônio são fundamentais. Vai aparecendo aqui com os cliques, né? E se precisar, eu vou escrevendo alguma coisa a mais. Você viu que apareceu uma listinha pontilhada, né? Porque eu fiz uma suposta divisão do neurônio em duas regiões. Essa região aqui a gente chama de corpo celular. E essa região desse prolongamento a gente chama de axônio, certo? Então, eu fiz uma divisão desse neurônio, hipoteticamente, assim, tá bom? Para quê? Para mostrar para você o que acontece em cada uma dessas regiões. Nessa parte chamada de corpo celular, ó, que eu acabei de botar aqui um círculo bem grandão para você para chamar a sua atenção, né? A gente tem então, ó, o corpo celular onde fica o citoplasma, o núcleo, as organelas. O maior volume da célula fica nessa região. E tem esses prolongamentos aqui, ó, que se chamam dendritos, ó. Tá vendo essas ramificações? Isso são dendritos. Os dendritos, depois eu ainda vou te falar um pouquinho melhor deles, eles é que captam os estímulos, na verdade, certo? Então, o impulso nervoso, né, ele sempre é captado por essas terminações aqui, ó, dos nossos dendritos. Daí, nós vamos, então, para essa parte mais gigantona aqui, ó, que eu circulei de verde, ó, que seria o axônio. Tudo isso aqui seria o axônio, que é quem vai transmitir esse impulso, então. Já que o dendrito capta, o axônio, ele transmite. Mas aqui no axônio, a gente precisa de algumas observações aqui, ó. Dá uma olhadinha com atenção na imagem. Esse meio tom marronzinho, ó, que tá aqui, ó, é um prolongamento da membrana que forma o axônio, tá?
Por fora do axônio, pode estar... Opa, eu botei aqui nessa outra imagem, tá? Ó, é aquela mesma, só que eu passei para cá para poder mostrar algumas partes mais detalhadas, tá? Ó, os dendritos que recebem o impulso, certo? O axônio que vai transmitir o impulso. E daí, olha só, o que que a gente tem aqui, ó? Nesse azulzinho que nós temos aqui é a bainha de mielina, ou extrato mielínico, caso você queira, tá? Tanto faz. Isso é um envoltório que vai se formar ao redor dos nossos axônios para acelerar o impulso nervoso. Quem forma esse extrato mielínico? Um grupo de células chamadas de oligodendrócitos, palavrão, né? Oligodendrócitos ou células de Schwann, tanto faz. Qual é a função dessas células? Formar a bainha de mielina. Você me ouviu falando, né? É formar, isso significa que a bainha de mielina, ela não está pronta. Ela precisa ser produzida ao longo da nossa vida. Quando os neurônios vão sendo mielinizados, o impulso nervoso, ele vai acelerando. Isso, galera, é muito legal quando a gente começa a pensar em como funciona o nosso aprendizado, aprendizado de escola mesmo, assim, sabe? Às vezes, sei lá, de repente até um ano atrás ou 2 anos atrás, tinham algumas situações, alguns assuntos que você estudava na escola que você achava muito complexo, assim, que parecia que não fazia sentido na sua cabeça. E de repente agora, esse mesmo assunto, cara, como é fácil isso e eu achava difícil. Ou então continuo achando difícil. Tudo bem, acontece também, tá? Brincadeira. Mas quando acontece isso, assim, você achava uma coisa difícil e agora você já não acha mais tão difícil. Isso é porque você já tens mais neurônios mielinizados. Então, à medida em que os nossos neurônios vão se tornando mielinizados, os nossos impulsos nervosos, eles vão acelerando. E com isso, as questões de aprendizado, tudo na verdade na nossa vida, né, em relação ao sistema nervoso, vai melhorando, assim, sabe? Eu uso sempre esse exemplo da ideia de um aprendizado, e eu costumo muitas vezes usar a matemática, né? Porque às vezes a matemática é assim, né? Então você, ano passado, determinado assunto, aquelas resoluções você achava difícil. Esse ano você olha, nem é tão difícil assim. O que aconteceu? Mielinização. A gente só mieliniza, pessoal, mieliniza os neurônios quando a gente usa eles, tá? Então a gente não pode desistir. Quando você pega uma questão, um exercício e você acha ele difícil, não é para você passar para o próximo, é para você tentar entender aquilo. Porque aí os teus neurônios, né, eles vão trabalhando e vão se tornando cada vez mais mielinizados, certo? Olha só, eu, Clarice, tenho no meu corpo menos neurônios do que vocês. Vocês são mais jovens, né? Por serem mais jovens, tem mais células nervosas. Mas eu tenho mais neurônio mielinizado do que vocês. Talvez, para alguns assuntos, o meu raciocínio seja mais rápido do que o de vocês, por causa da mielinização, não por causa da quantidade de neurônios, certo? Mas tem um outro ponto nessa bainha de mielina que eu preciso destacar para vocês. Não sei se você consegue perceber nessa imagem, em outras também vai dar para ver, tá? Que a bainha de mielina, ela não é algo contínuo ao longo do axônio, tá? A bainha de mielina, ela tem pontos de descontinuidade. Esses pontos de descontinuidade a gente chama de nodo ou nódulos, tá? De Ranvier, certo? E por que que esses nodos de Ranvier ou nó neurofibroso, ele é importante? Porque, na verdade, o impulso que eu vou te mostrar acontecendo, ele tem um caráter saltatório. Que é isso? Ele vai dar saltos, literalmente, tá? Como assim? Ele vai saltar de um nó para outro nó. E a bainha de mielina vai fazer um isolamento elétrico, porque o impulso é elétrico, tá? A bainha de mielina vai fazer um isolamento elétrico para impedir que a corrente se perca durante esse percurso, certo? Mas vou te mostrar daqui a pouquinho, quem sabe fique mais fácil. Mas eu preciso que você identifique essas partes aí do nosso neurônio, tá bom? Ainda falta o finalzinho dele, tá? Aqui no finalzinho do axônio, ó, a gente tem as chamadas regiões terminais, né, do axônio, e nessas regiões terminais ficam as chamadas vesículas sinápticas. E nas vesículas sinápticas ficam as substâncias químicas, que são chamadas de neurotransmissores,
que vão transmitir o impulso de um neurônio para outro neurônio. Porque os neurônios precisam fazer comunicação entre eles, né? A comunicação, ela se chama sinapse mesmo, tá? E aí a comunicação depende das substâncias químicas. Então, olha só, eu disse para vocês que o impulso é elétrico, mas o impulso passa de um neurônio para outro através de substâncias químicas. Pois é. Então, na verdade, esse impulso nervoso que a gente fala, ele tem caráter eletroquímico. Ele depende de uma diferença de potencial elétrico, mas ele também depende de substâncias químicas para poder passar de uma célula nervosa para outra. Então, isso aqui é a base dos nossos neurônios. Para entender o impulso nervoso, a gente precisa lembrar um pouquinho dessas regiões. Dendrito, corpo celular, axônio. Axônio mielinizado, o impulso nervoso vai passar mais rapidamente. O que é um neurônio? É uma célula, certo? Uma célula. Mas nós temos no nosso corpo nervos, na verdade, e não células isoladas, assim, células nervosas isoladas, certo? O que nós temos no nosso corpo são os nervos. O que são os nervos? Na aula passada a gente já fez um comentário sobre isso, né? Os nervos são conjunto de vários neurônios envolvidos por um tecido conjuntivo para proteger esses neurônios, essas células. Então, a gente às vezes usa a expressão nervo é um feixe de neurônio. A expressão feixe é um grupo, assim, um conjunto de neurônios envolvidos por esse tecido conjuntivo. Isso é o que seria, então, o que nós chamamos de nervos. Daí, pessoal, se você olhar essa imagem que está aqui, ó, pode não parecer uma imagem muito bonita, né? Mas esses fiozinhos que você está vendo aqui são os nervos. Isso eu enxergo a olho nu, assim. Ah, vou fazer a dissecação, vou lá no anatômico, eu vejo nervos, certo? Eu não vejo as células nervosas, certo? Então, o nervo é um conjunto de neurônios envolvidos por um tecido conjuntivo. E o que faz o nervo? Ele é responsável em transmitir esse impulso. Então, imagina se eu tivesse, sei lá, aí em contato com vocês e eu tivesse tocado em você, tocado em qualquer parte do seu corpo. Pois é, quem interpreta o toque que eu estou te dando é um órgão do teu sistema nervoso central, é o cérebro. E aí, o que acontece? Eu toquei na mão, então o nervo teve que levar esse impulso nervoso da tua mão até o teu cérebro, para o teu cérebro interpretar se a Clarice está tocando e está apertando, se está tocando com a mão gelada, se está fazendo só um carinho de leve. Então, quem interpreta é o cérebro, e o nervo é quem conduz esse impulso. Mas o impulso em si, eu ainda não te falei como é que ele é, que eu vou te falar a partir de agora. Eu primeiro vou fazer uma diferenciação dos nervos sensoriais e nervos motores. Bom, o que temos de diferença em relação a eles, assim, né? Os nervos sensoriais, eles levam as informações ligadas à sensibilidade. Da onde? Da periferia do teu corpo para a central de processamento, que é o que está dentro da tua caixa craniana, que é o que a gente chama de encéfalo, ó. Encéfalo é o que está dentro da tua caixa craniana. Lá nós temos os órgãos que interpretam as informações que chegam através dos nervos sensoriais. Posso chamar esses nervos sensoriais também, pessoal? Tem uma outra palavrinha aqui, ó, de nervos aferentes, tá? Até botei em caixa alta aqui para destacar, ó. É a mesma coisa que nervos sensoriais. O papel deles é levar as informações até uma central de processamento. Essa central de processamento processa a informação e, se precisar fazer um movimento, daí esse movimento ele vem através dos nervos motores. Nervos motores ou eferentes. Daí o nome já está dizendo. Ele está trazendo uma informação relacionada a movimento. Você percebeu que é como se tivesse dois caminhos, né? Um para passar, né, na verdade, desculpa, as informações sensoriais e um para passar as informações motoras. O nosso corpo é cheio de nervos. Isso aqui é representando, né, a coluna vertebral de onde partem os nervos, ó.
como nessa outra imagem aqui do meio, ó, que são imagens reais, isso aqui, né, pessoal? São os nervos mesmo, raquidianos, que estão aqui mostrados nessa imagem, tá bom? Bom, visto isso, agora sim, galera, tá tudo certo aí, tudo ok, posso ir para frente, no chat ninguém me botou nada também, então tô seguindo, tá? Qualquer coisa vocês façam aí alguma intervenção, tá bom? Agora sim eu posso te falar como funciona o impulso. E para falar desse impulso, eu preciso lembrar com você de algo que você aprendeu no ano passado, que a gente chama de bomba de sódio e potássio. O que é essa tal de bomba de sódio e potássio? Bom, tem alguns mecanismos, né, da bomba de sódio e potássio, que eu preciso relembrar com vocês, tá? Para poder entender o impulso nervoso, perfeito? O que eu preciso lembrar para você, ó? Isso aqui é uma simbologia, né, do processo de bomba de sódio e potássio. O que a gente precisa lembrar? As concentrações de sódio e de potássio dentro e fora do neurônio. Eu agora estou falando de uma célula neurônio só, tá bom? Então, isso aqui, bomba de sódio e potássio, no neurônio, vai funcionar como assim, tá? Esse processo que a gente fala, né, bomba de sódio e potássio, é um processo que envolve gasto de energia para as células. Eu não sei se você lembra na aula passada, quando eu comecei a introduzir para você o sistema de coordenação, eu disse que o sistema nervoso, né, a coordenação nervosa, ela consome muita energia. Um dos motivos para consumir energia está aí, ó. O tempo inteiro, essa bomba de sódio e potássio está ativa nos nossos neurônios. E estando ativo, está tendo um gasto de energia para as nossas células, tá? O tempo inteiro, literalmente, assim, 24 horas por dia. Mesmo quando você está dormindo, os seus neurônios estão em funcionamento, tá? Claro, menos ativos do que agora, porque agora você está tentando prestar atenção na Clarice, você está vendo imagens, você está ouvindo. Olha quantos estímulos você está tendo simultaneamente e o teu sistema nervoso está trabalhando para processar tudo isso. E daí processar esse monte de informações que a Clarice está falando, o gasto de energia é grande, tá bom? Dentro das nossas células nervosas, precisa existir, olha na imagem aqui para mim, ó, precisa existir uma concentração de potássio dentro, tá? Maior do que a concentração de sódio, certo? Isso é um mecanismo que precisa estar assim, e é aí que a bomba de sódio e potássio atua. O que ela fica fazendo? Ela fica jogando o potássio de fora da célula para dentro da célula, de fora da célula para dentro da célula, o tempo inteiro, certo? É isso que a bomba faz, e é por isso que ela gasta energia, porque está indo contra a concentração. Já em relação ao sódio, ó, existe uma concentração de sódio maior fora da célula do que dentro da célula, certo? Você pode contar, ó, 1, 2, 3, 4 sódios, 1, 2, 3 sódios dentro, ó, certo? E o que essa bomba de sódio e potássio fica fazendo para essa concentração ficar diferente? Fica jogando o sódio para o meio extracelular o tempo inteiro, certo? É isso que está acontecendo aqui na bomba de sódio e potássio 24 horas por dia. O sódio é jogado para fora, o potássio é jogado para dentro. O sódio é jogado para fora, o potássio é jogado para dentro. Jogado por quem? Por uma proteína da membrana. Ó. Nós temos várias proteínas na membrana. Essas proteínas, elas são chamadas de canais, assim. Elas têm canais, né? Por isso são chamadas de canais. Tem os canais de sódio, os canais de potássio, os canais de cloro, canais de cálcio. Canais são proteínas especiais que atuam como enzimas, que vão jogar esses íons, porque todos eles que eu citei são íons, né, para dentro e para fora da célula, de acordo com as necessidades, tá certo? Então, não esquecendo, ó, dentro da célula mais potássio, fora da célula mais sódio, tá? Tem que estar assim? Tem que estar assim. Senão, nós não temos o impulso. E é por isso que a célula nervosa está gastando energia, para deixar esse potencial de íons, né, sempre nesse estado, perfeito? Para poder acontecer o impulso. Vamos pensar num neurônio em repouso. O que é um neurônio em repouso, Clarice? É um neurônio que não está em atividade. Nesse exato momento, nós temos neurônios que não estão em atividade. Então, eles estão em repouso. Como está o potencial elétrico desses nossos neurônios em estado de repouso? Num estado de repouso, a membrana do neurônio, ela é muito permeável ao potássio. Lembra que dentro da célula tem mais potássio, certo? Ok? Então, ele tem uma tendência a sair da célula por difusão simples.
E daí entra o transporte ativo, de jogar esse potássio de volta para dentro, certo? E nesse neurônio em repouso, a permeabilidade ao sódio é bem menor. A gente às vezes até diz que é impermeável, porque os canais estariam fechadinhos, certo? Aquelas proteínas ali não estariam ativas. Fechou? Pois muito bem. Com isso, nós vamos gerar uma diferença de potencial elétrico. Você acabou de ver aqui embaixo, ó, diferença de potencial elétrico, DDP mesmo. Você usa essa mesma expressão, se não me falha a memória, na química. Quando você estuda pilhas também, tá? É disso que nós vamos falar literalmente, ok? Vai aparecer para você uma imagem, presta atenção nessa imagem, que isso é importante. O que eu estou te mostrando aqui? Eu estou te mostrando um pedacinho de um axônio, por exemplo. E eu quero que você entenda que isso aqui, ó, é a membrana plasmática do axônio. E que na parte interna da membrana, bem grudadinho na parte interna da membrana, nós vamos ter um predomínio de cargas elétricas negativas. E na parte externa, bem próximo da membrana, essa diferença de potencial elétrico a gente observa bem rente à membrana. Na região mais para dentro do neurônio ou mais para fora dele, a tendência é um equilíbrio entre essas cargas elétricas positivas e negativas. E antes que alguém fique com dúvida, eu já te esclareço. Eu estou representando aqui para você, ó, só sódio e potássio, porque eu estou e vou precisar usar a bomba de sódio e potássio para equilibrar esse neurônio. Mas é claro que nos neurônios existem outros íons inclusive negativos, e é por isso que aparecem cargas negativas ali dentro, tá, pessoal? O íon negativo mais importante que aparece aí para dar essa diferença de potencial elétrico são os íons de cloro, tá? Que são íons negativos, você vai lembrar disso, né? Certo? Então, só tenho representado o sódio e o potássio porque é através da bomba de sódio e potássio que o impulso nervoso vai ser gerado e que depois eu vou reestabelecer esse equilíbrio, tá certo? Mas existem outros íons nos nossos neurônios, inclusive íons negativos. Fechou? Aparece aqui para você, então, ó. Isso você tem que saber, tá, pessoal? Então, registra aí, não sei onde é que você está fazendo suas anotações, mas é importante, tá? No neurônio em repouso, parte interna do nosso neurônio, certo? As cargas elétricas são negativas. E a parte externa do nosso neurônio, cargas elétricas positivas. Com isso, a gente diz que a diferença de potencial elétrico vai aparecer aqui embaixo. Ó. A diferença de potencial elétrico de um neurônio em repouso está na casa dos menos 70 milivolts. Por que a gente diz que é menos 70 milivolts? Porque nós estamos analisando o neurônio na sua face interna. Como a face interna é negativo, eu estou dizendo que o potencial elétrico é de menos 70 milivolts. Eu tenho que alterar isso, porque senão o neurônio não vai se tornar um neurônio estimulado, tá certo? Vamos para frente, então, que eu continuo falando disso, assim. Esse potencial de menos 70, ele precisa ser modificado. Para isso, eu tenho que gerar um estímulo. Não importa, pessoal, se o estímulo é mecânico, químico, térmico, luminoso, não faz nenhuma diferença, tá? Eu tenho sempre um estímulo. E esse estímulo gera uma diferença nesse potencial elétrico. Nenhuma anotação aqui, só fui verificar se tinha alguma anotação aqui no chat, não tem nada. Pode ser qualquer estímulo, o importante é que eu faça com que esse potencial elétrico da membrana seja alterado. Você está vendo essa animação acontecendo aqui, ó? É legal você perceber sobre ela. O impulso está vindo do dendrito, ó, passa pelo corpo celular e vai lá pelo axônio. Aqui você vê a bainha de melina, ó, branquinho, né? Com as células de Schwann ou os oligodendrócitos, certo? E a bainha de melina, olha só, como eu tinha dito para vocês antes, ó, descontínua. Tá? Então, você consegue perceber exatamente esse processo que eu tinha comentado antes. Fechou? Muito bem. Para que o estímulo aconteça, você precisa de um limiar de excitação. O que é isso, assim? É uma intensidade mínima para fazer com que a diferença de potencial elétrico aconteça. E daí, a gente vai dizer para você que o impulso nervoso ou o impulso elétrico, que é a mesma coisa, ele obedece a uma lei do tudo ou nada.
Se esse limiar de excitação foi atingido, significa que o impulso foi gerado e ele vai percorrer o nosso neurônio e eu não tenho mais como interromper isso. Vai acontecer no neurônio. Se isso vai passar para o próximo neurônio, daí é uma outra situação, tá bom? Mas no neurônio vai acontecer. E essa intensidade do impulso neste neurônio é sempre a mesma. O que que muda, assim, de repente, supondo que eu toque aqui, ó, bem de leve no meu dedo, ou se eu aperte o meu dedo, o que que tem de diferente para eu ter a sensação de ser leve ou de ser forte? Quantos neurônios foram ou passaram pelo processo de impulso? É quantidade que faz diferença. Lembra, no neurônio, a intensidade do impulso é sempre o mesmo, desde que ele atingiu o limiar de excitação. Mas e se eu estimular 10 neurônios ou 100 neurônios, daí a intensidade da sensação que eu vou ter vai estar mudando. Mas individualmente em cada neurônio é a mesma coisa, que é o que a gente vai te mostrar agora. Individualmente, num neurônio, que diferencial de potencial elétrico eu tenho que gerar, né, para atingir esse tal de limiar de excitação. Então, nós vamos a um neurônio estimulado. Pessoal, alguém bota aí no chat para mim alguma coisa, tá tudo certo aí? É que até agora ninguém perguntou nada e tal, ninguém nem respondeu nada, daí eu fico meio assim, sabe? Às vezes fico até com dúvida, será que eles estão me ouvindo aí? Tá tudo certo? Alguém só bota um okzinho ali para mim? Ô, Clarice, Pode perguntar. a gente tá mandando coisa no chat, eu acho que é você que não tá vendo. Ah, então eu tô com algum problema aqui, ó. E eu acabei de atualizar isso aqui para ver e não tô vendo. Eu que não tô vendo aqui. Perdão, vou ter que atualizar isso aqui. Já tô chegando agora nas perguntas. Peraí, peraí. Clarice, a Elita fez uma pergunta. Peraí, que eu não vi qual foi a pergunta que a Elita fez. Deve estar lá para cima já. Não, não vi. Mas dá para ver a diferença entre eles? Entre os neurônios, Elita? Não, só a nível de microscopia, se é isso que você fez, tá? Se tem diferença física entre os nervos sensoriais e motores, não tem, tá? Pessoal, tô olhando o chat, tô respondendo, desculpa, tá? Eu não tinha visto, ele não tá atualizando aqui, tá? Eu tenho que estar buscando, então. Então, olha só, nos neurônios, eu só vejo a diferença a nível de microscopia, e neurônio sensorial e neurônio motor, eu não vejo diferença morfológica, assim, tá? Não existe essa diferença física, como alguém tá falando aqui. Consumir uma quantidade maior de sódio e potássio, seu raciocínio vai melhorar ou o corpo vai alterar? Não. Não tem, assim, ó, a pergunta foi, se eu ingerir mais sódio e potássio, eu preciso desses íons, tá certo, pessoal? Sempre, para muitas outras coisas também, né? Mas não é o fato de eu ingerir mais desses íons ou menos desses íons que vai fazer meu raciocínio se tornar mais rápido ou menos rápido, tá? O que torna o meu raciocínio mais rápido é a mielinização. E daí sim, tem alguns alimentos, a bainha de melina, ela o extrato melínico, né, é de origem lipídica, tá? Então, tem alguns alimentos que sim, podem fazer com que a mielinização seja mais eficiente. Ela tem que levar um tempo, tá, pessoal? Não adianta, tá? Não adianta que você não vai conseguir mielinizar, sei lá, 50% dos seus neurônios com 7 anos de idade. Não vai conseguir isso, certo? Você vai ter que dar tempo para isso acontecer. Mas alguns alimentos, e entre eles, né, estão as castanhas, as nozes, os peixes, são alimentos que têm substâncias que ajudam no processo de mielinização, tá? Por isso que existe a recomendação, né, para a gente fazer uso desses alimentos no nosso dia a dia, tá? Botou aqui que tá tudo certo, a Isadora já fez uma pergunta, tá ok, agora tá tudo certo. É verdade que durante a puberdade nós perdemos neurônios que nosso cérebro admite como desimportantes, inúteis. Na verdade, ao longo da nossa vida, isso vai acontecendo, sabe? A gente tem uma como é que é? Maleabilidade. Pensei na palavra e saiu assim.
no nosso sistema nervoso, tá? Isso acontece, assim, a gente vai descartando algumas coisas, isso é real, tá? Então, a gente vai moldando, né, de acordo com as necessidades, e não é só na puberdade, é ao longo da vida. É que na puberdade, assim, existe um momento de intensa atividade neurológica por causa de todas as transições, e daí tem a ação dos hormônios e tal, né? Mas essa questão, pessoal, da mobilidade, né, do nosso sistema nervoso, ela acontece ao longo de toda a vida, tá? Graças a isso, uma pessoa como eu ainda consigo aprender com muitas coisas novas, tá? Se o meu sistema nervoso, né, se os meus neurônios fossem estáticos, assim, né, eu não teria mais capacidade de aprendizado, assim, tá? Eu ainda tenho neurônios para mielinizar, eu ainda posso acelerar meu raciocínio, tudo isso, tá? Claro que menos do que vocês, que são jovens, mas com certeza ainda dá. Se o sódio é impermeável à membrana, como ele faz para sair de dentro dos neurônios? Ah, tá, não, mas assim, ó, ele é impermeável durante o período de repouso, durante o período de estímulo, daí não. É exatamente isso que vai gerar o estímulo, certo? Alguém tinha perguntado aqui, tá? Então, vamos em frente. Agora sim, espero que eu consiga agora, deixa eu ver se eu consigo botar isso aqui para ir atualizando automático. Acho que não vai dar. Vamos em frente. Qualquer coisa, vocês abram o microfone e deem um grito aí para mim, tá? Neurônio estimulado. O que vai acontecer para esse neurônio se tornar estimulado? Então, aquele potencial de repouso, negativo dentro, positivo fora, tem que ser alterado. E é aí, pessoal, que a membrana, então, ela vai se tornar momentaneamente permeável ao sódio, mediante o estímulo. Então, olha só, o neurônio foi estimulado. Quando o neurônio é estimulado, os canais de sódio, eles se abrem. E a abertura desses canais de sódio faz com que o sódio entre na membrana. Quando o sódio, que estava em maior concentração fora, e o sódio é um íon positivo, não esquece. Quando os canais de sódio se abrem e o sódio entra, agora eu vou inverter a polaridade do meu segmento do meu neurônio. O que aconteceu aqui, ó? Você percebeu que nessa imagem, ó, as cargas positivas agora estão por dentro e não mais por fora. O que aconteceu? O sódio que estava aqui fora, ó, ele agora entrou, mas porque houve o estímulo e daí os canais de sódio se abriram e a membrana agora se tornou permeável ao sódio. Mas isso é momentâneo, tá, pessoal? E é uma fração de segundos. A gente já vai tentar chegar até o final e depois eu volto para fazer os esclarecimentos, tá certo? Então, agora, ó, no neurônio estimulado, eu passei a ter uma inversão de cargas. As negativas ficaram para fora e as cargas positivas ficaram para dentro, perfeito? Daí eu digo que houve uma despolarização do meu neurônio. Neurônio polarizado é o neurônio em repouso. Neurônio estimulado é um neurônio despolarizado, perfeito? E essa despolarização, você viu aparecer aqui, ó, e eu já tinha comentado, ela é muito rápida, tá? O que acontece? Acontece numa fração de milissegundos, 1,5 milissegundos aproximadamente. E depois o sódio já vai ser jogado para fora, e daí tudo já vai voltar ao equilíbrio. Mas calma aí, vamos devagarinho, tá? Importante você entender que essa despolarização, esse neurônio, ele rapidamente vai ter que voltar para o seu estado de repouso. Isso tem que ser muito rápido mesmo, certo? Esse neurônio estimulado na região, lembra que estava numa diferença de potencial de menos 70? Pois é, eu tenho que passar essa diferença de potencial para mais 40 milivolts. Tá vendo que eu botei um mais aqui, fiz questão de botar, porque eu quero que você lembre que agora as cargas elétricas positivas estão aqui dentro do neurônio, né? Perfeito? Se você pensar na diferença que existe entre menos 70 milivolts para mais 40 milivolts, é um potencial de 110 milivolts. Isso aqui é aquele limiar mínimo de excitação, tá lembrado que a gente falou? Ou seja, para eu ter um neurônio estimulado, eu tenho que passar a diferença de potencial de menos 70 para mais 40 milivolts, certo? Ok? Para daí sim eu atingir o limiar mínimo de excitação e dizer que o neurônio foi estimulado ou está despolarizado. Pessoal, sobre a questão das doenças ali, que tem gente me perguntando sobre o Alzheimer e a amnésia,
Aguarda só um pouquinho, deixa eu terminar essa historinha aqui do impulso, senão eu interrompo e eu vou ter que voltar, tá bom? Depois eu já respondo isso para vocês, tá certo? Ok? Voltando aqui, então, o que que acontece? Olha só, quando eu tenho os íons de sódio que entraram, porque eu gerei o estímulo, abri os canais de sódio e o sódio entrou. Agora eu preciso que o sódio volte, porque eu preciso reestabelecer esse equilíbrio de cargas elétricas positivas e negativas dentro e fora do nosso neurônio. É aí, pessoal, que eu entro então agora com a jogar, né, esse sódio para fora da célula por transporte ativo, certo? Ó, ativamente. É aí que está entrando então a bomba de sódio e potássio para eu reestabelecer as cargas elétricas do repouso. O que que eram as cargas elétricas de repouso? Negativo dentro, positivo fora, certo? Eu tenho que reestabelecer isso. Para isso, eu tenho que jogar o sódio, que é um íon positivo, de volta para fora. Perfeito? Quando eu estou fazendo isso, já está acontecendo a repolarização. Ó, estava assim, ó, do jeito que eu acabei de botar. O sódio entrou por causa do estímulo, que abriu os canais de sódio, e agora eu já vou jogar o sódio de volta para fora. Então, eu já estou fazendo a repolarização. Perfeito? Enquanto não acontece a repolarização, a gente diz que está acontecendo um período refratário. Período refratário é quando um neurônio está fazendo a repolarização. E enquanto ele está fazendo a repolarização, ele não pode receber outros estímulos. Moçada, não esquece. 1,5 milissegundos isso. Ou seja, nós somos incapazes de perceber isso. Tanto que, olha só, não sei se você consegue ver na câmera, eu toquei no meu dedo e tirei, toquei. Por mais rápido que eu faça isso, eu sempre estou sentindo o meu toque. Isso significa que se eu estou sentindo tocar exatamente no mesmo lugar, é porque a segunda vez que eu toquei, a repolarização já havia acontecido. Toquei de novo, a repolarização já tinha acontecido, porque senão o neurônio não ia mais perceber esse impulso, tá certo? Ok? Eu fiz aqui, pessoal, algumas tentativas, né, de animação para mostrar isso para você. Então, vamos lá ver se eu consigo clarear essa história. Potencial de repouso, olha só. Neurônio polarizado, negativo dentro, positivo fora, tá vendo? Olha o que vai acontecer, ó. Quando eu tenho, então, né, esse potencial invertido, quando eu tenho a despolarização, com o impulso, abrir os canais de sódio, o sódio foi para dentro. Olha o que aconteceu lá, ó. Eu fiz uma inversão de cargas elétricas, ó, positivo dentro, negativo fora. Mas esse impulso, ele vai se espalhando, literalmente assim, tá, pessoal? Ele vai se espalhando ao longo do nosso neurônio. Com isso, essa inversão aqui, ela vai passar para frente, ó. Você tá percebendo? Eu vou voltar, tá? Ó, eu vou fazer uma marca aqui, ó. Era aqui que estava a região despolarizada, perfeito? Ok? Ó, tá vendo que agora a região despolarizada já foi para frente. E essa aqui já repolarizou de novo, ó. Você percebeu que aqui já voltou para o estado original? E se eu der mais um clique, olha só, a região imediatamente para frente já está repolarizada também. E assim o impulso vai percorrendo até o final deste neurônio. Para quê? Para passar para o próximo neurônio depois, certo? Vamos em frente aqui. Deixa eu só ver aqui no chat. Por enquanto, só as perguntinhas das doenças, que depois eu volto, tá bom? O impulso num neurônio, ele sempre vai do dendrito para o corpo celular, para o axônio. Sempre assim, tá? O estado de repouso, o neurônio está polarizado. Olha como está. Gente, olha só. O que que eu fiz aqui? Bolinhas vermelhas, bolinhas verdes. Sódio e potássio. No neurônio polarizado é assim que a gente tem, ó. Muito potássio dentro, muito sódio fora. Então, eu representei só o que tem mais fora e o que tem mais dentro. Quando eu estimulo o neurônio, olha o que acontece aí, ó. Olha só, você percebeu, ó, o sódio foi para dentro, porque eu abri os canais de sódio. Com isso, eu promovi, então, ó, uma inversão de cargas elétricas, ó. Agora eu tenho mais cargas elétricas positivas, porque o sódio também está lá dentro, ele deveria estar aqui fora. Por essa razão, eu tenho um predomínio de cargas positivas aqui dentro. Mas ele vai ficar aqui dentro, o sódio? Não. Porque se o sódio ficar aqui dentro, esse neurônio não pode ser estimulado novamente.
entende? Então, o que vai acontecer? Eu tenho que jogar esse sódio de volta lá para fora, certo? Para quê? Para eu reestabelecer o estado de repouso do nosso neurônio, para que ele possa estar sofrendo, né, a estimulação mais uma vez, certo? O equilíbrio em termos de íons, na verdade, ele se dá. Vou voltar aqui um pouquinho, tá? O próprio potássio, lembra que o potássio ele está em grande quantidade aqui dentro e ele sai por difusão. Então, ele vai continuar saindo. A saída do próprio potássio já vai fazer com que haja um equilíbrio de cargas de sódio e potássio, perfeito? Acontece algum caso o sódio ficar dentro? Não, se o sódio ficar dentro, o teu neurônio está inutilizado para um próximo movimento. É por isso que a gente precisa da bomba de sódio e potássio, para poder reestabelecer esse equilíbrio. Porque o sódio, ele vai ter que ser jogado para fora, né, por transporte ativo, tá? Então, eu preciso do transporte ativo para jogar o sódio. Quando é que você, sei lá, faz o sódio ficar lá dentro? Se a célula não tiver energia. Se eu bloquear, né, a produção de energia da célula, eu faço com que o potencial de repouso não seja reestabelecido. E se eu não restabelecer o potencial de repouso, o neurônio não sofre mais nenhum impulso. Consequentemente, ele fica inutilizado. Por isso que, se você usar substâncias químicas, né, que impedem a produção de energia, você leva a pessoa ou o indivíduo, né, à morte, certo? Vou te citar uma situação, que é o cianeto, por exemplo. Cianeto, ele é uma substância química que impede a produção de energia. Por isso ele leva à morte tão rapidamente. Porque se não tem produção de energia, não tem como o impulso nervoso acontecer, porque eu não tenho como reestabelecer o potencial de repouso dos nossos neurônios. É que o Pedro fez uma pergunta, né? Se acontece alguma coisa caso o sódio fique dentro. O que vai acontecer se o sódio ficar dentro? Se ele não for jogado para fora por transporte ativo? O neurônio não é mais estimulado. Só que isso pode trazer sérias complicações para o nosso organismo. Quando eu estou nesse estado, pessoal, ó, eu voltei para o estado de repouso. E é isso que precisa estar acontecendo o tempo inteiro. Só que daí isso aconteceu num neurônio, né? Como é que isso passa de um neurônio para outro? Daí isso passa de um neurônio para outro através das chamadas sinapses. Eu não esqueci das doenças, tá, pessoal? Eu volto nelas já já. Como é que eu finalizo isso? Eu tenho que entender que o que está acontecendo num neurônio, que é o impulso, ele percorreu todo o axônio, como a gente falou ali para você, vai percorrendo e quando chega no final do axônio, essa informação que está percorrendo o axônio tem que passar para o próximo neurônio, que é o que está aqui nessa animação, ó, mostrando para vocês, é a ideia de uma sinapse. Isso aqui é o final do axônio, onde eu tenho essas substâncias rosinhas que estão aqui, que seriam os neurotransmissores, que estão sendo liberados num espaço, ó, espaço, que a gente chama de fenda sináptica, e estão sendo captados, a palavra é essa mesmo, tá? Captados por um outro neurônio, que seria esse outro amarelão que tá aqui. A gente tem, pessoal, neurotransmissores e receptores de neurotransmissores específicos, tá? Quando eu falo que um neurônio está se comunicando com uma outra célula, eu chamo de sinapse. Não importa se essa outra célula é outro neurônio, se essa outra célula é um músculo, ou se essa outra célula é uma glândula. É sempre sinapse, tá certo? E como é que o neurônio passa a informação para outra célula? Por causa desses neurotransmissores que a gente tem aqui, perfeito? Sempre são neurotransmissores? Não, às vezes são correntes elétricas que impulsionam diretamente, assim. Mas as sinapses clássicas que você precisa entender são as sinapses que envolvem os neurotransmissores. Eu vou te mostrar isso aqui nessa imagem também, e ela tá ampliada no próximo slide, tá? Ó, dá uma olhadinha aqui para mim, ó, nesse círculo. Você tem aqui, ó, Clarice, qual a diferença entre as partes mais sensíveis do corpo? Tem a ver com os neurônios? Sim, tem a ver com quantidade de neurotransmissores, em primeiro lugar, e em segundo, e talvez a parte mais importante,
é a área do cérebro responsável em interpretar isso, certo? Então, assim, ó, vamos pegar, por exemplo, é, nossa região oral, tá? Que envolve lábios e língua. Não é uma superfície muito grande, certo? Que nós temos, mas no cérebro existe uma área grande capaz de interpretar essas sensações. Por isso, é uma região do corpo de extrema sensibilidade. Então, tem duas razões, assim, né? Tem a questão da quantidade de terminações nervosas, que a gente chama, que são as estruturas que captam, né? Os dendritos, que captam os estímulos, e a gente tem daí a área responsável por interpretar isso, tá bom? Voltando aqui, não esqueci das doenças ainda. Isso aqui é o terminal de um axônio, ó, ou seja, é a parte final de um neurônio. E isso aqui seria o receptor, ó, o dendrito de um outro neurônio. E aqui no meio, ó, eu quero chamar a sua atenção. Um neurônio não está encostado no outro, tá vendo? Existe um espaço, é mínimo, mas existe, chamado de fenda sináptica. E é aqui que os neurotransmissores vão ser liberados. Eu botei aqui para você, ó, botei, tá? 2 nomes de neurotransmissores. A acetilcolina e a noradrenalina. Só existem essas 2 substâncias químicas como neurotransmissores? Não, existem muitas outras, tá? Mas eu citei 2 aqui para você lembrar que existem substâncias específicas e existem receptores específicos para isso, tá? Que é importante. Então, o que que vai acontecer, ó? No terminal do axônio, vai haver a liberação desses transmissores, né, ou neurotransmissores, que vão ser captados, absorvidos pelos dendritos de um próximo neurônio. E daí sim a gente pode ter a passagem do impulso de um neurônio para outro neurônio, ou de um neurônio para um músculo, promovendo a contração muscular, por exemplo, certo? Que é extremamente importante. Galera, bem rapidinho aqui, que o meu tempo já está se esgotando, eu preciso fazer uma observação. Quando um médico ou um dentista precisam fazer uma anestesia, a anestesia, ela é uma substância química que bloqueia os receptores desses neurotransmissores. Isso funciona como uma região de encaixe, assim, sabe? Então, de repente, o neurotransmissor, ele precisa ser captado por uma proteína, que é também receptor é sempre proteínas, assim, né? E que tem esse formato. Pois é. E se o anestesista lá, se o médico, né, ou o dentista, ele vier aqui preencher isso aqui com alguma substância química? Se essa proteína que deveria receber esse neurotransmissor já estiver ocupada com uma outra substância, ele não recebe o neurotransmissor. E com isso o impulso não passa para frente, não vai para outro neurônio, não vai para o músculo, e por isso as sensações não são transmitidas. Então, quando a gente pensa em anestesia, a anestesia, os anestésicos, eles bloqueiam as sinapses, tá certo, pessoal? Só para deixar claro, bloqueiam as sinapses. Aqui estão os exercícios do módulo, perfeito. Aqui está a lista dos estudos. Eu termino porque, na verdade, né, pessoal, o meu tempo já está terminando também. Eu estou aqui parando esse compartilhamento. Em relação às doenças, quem quiser ir saindo, pessoal, pode ir saindo, vocês já estão no tempo de vocês, tá? Por favor. Eu só vou responder, e se por um acaso, Júlia e Pedro, que perguntaram sobre as doenças, se vocês quiserem sair, eu posso responder isso para vocês no chat, responder e depois você olha, ou então você pode me procurar no plantão, que talvez eu consiga te explicar mais rápido, assim, tá? Amnésia, perda de memória, tem a ver com o cérebro, e Alzheimer tem a ver com degradação, né? E não liberação de alguns neurotransmissores, assim, tá? Mas é algo